Quando que começou o que a gente chama de arte sacra? Dá para identificar o início? E se tem algum aspecto da fé cristã que originou esse tipo de arte, né? Se o senhor poderia explicar para a gente como é que foi esse início? Veja, acho que antes de tudo é preciso recordar que a tradição judaica impôs uma proibição a tudo aquilo que se refere à arte, à produção de imagens, a chamada proibição mosaica. Certo. Não farás para ti imagens de Deus algum, etc. Então, evidentemente que o cristianismo, não, nascendo do âmbito do judaísmo, carrega consigo também essa proibição normativa. Mas muito cedo a comunidade cristã, que mantém muitas de suas raízes no judaísmo, vai abrir mão dessa proibição normativa e vai começar a inserir, não, em sua organização interna o elemento artístico. A imagem, sobretudo, como mediação catequética, pedagógica para o mistério. Certo. O início do cristianismo, já lá no final do primeiro, segundo século, já assiste a toda uma gama de imagens sacras, símbolos cristãos, pinturas, afrescos nas paredes das catacumbas. É época de perseguição. Os cristãos se reúnem nesses ambientes, né? Muitas vezes se diz que se refugiavam nas catacumbas. Mais do que se refugiar nas catacumbas, era espaço de presença também cristã, né? O fato é que as paredes das catacumbas discretamente começam a deixar haver um conjunto de símbolos e imagens. Desde dos simples símbolos, como a pomba com o ramo de oliveira no bico, em referência ao dilúvio, a própria Arca de Noé. Outros símbolos, como, por exemplo, o monograma de Cristo, as iniciais do alfabeto grego para o nome Cristo, Kyrios, Christos, né? Que alguns até erroneamente dizem o PX, não? Aquele símbolo, né, tão característico da fé cristã. Outros símbolos, como, por exemplo, a âncora, né? E tantos outros. O ictus, por exemplo, é desse período? O peixe, exatamente. Quer dizer, todos esses elementos simbólicos começam discretamente a aparecer nas paredes, no lugar de sepultura dos cristãos. Aos poucos, evolui-se da simbologia, da mera simbologia, que remete sempre a Cristo, né? Como você lembrou, o ictus, o nome peixe, que no fundo é um acróstico, né? Ou seja, esse símbolo que as pessoas estão vendo é uma mensagem, exato. Ali está embutida uma mensagem, quer dizer, ictis Jesus Christos iuios Theus soter, né? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Para cada letra da palavra peixe em grego, uma outra palavra que forma, em síntese, o mistério cristão. Certo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Quer dizer, é um contexto de perseguição. Os símbolos devem discretamente falar da nova fé cristã que está se organizando e crescendo no ambiente romano. Mas logo nós vamos assistir uma passagem dos símbolos discretos, como eu dizia, para representações jamais explícitas de passagens do Evangelho. Então serão cenas bíblicas representadas na arte, como Jesus que cura o paralítico e o paralítico carrega a sua própria cama nas costas, certo, e sai andando. Como Jesus que cura a hemorroíça, a mulher que sofria de hemorragia. Como a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, a multiplicação dos pães. Todos esses temas bíblicos começam a aparecer em representações. Agora, de modo personificado, Jesus Cristo aparece pela primeira vez na arte na figura do pastor. Na figura do pastor. A gente até tem essa imagem para mostrar, pedir para o nosso diretor Bruno colocar para a gente. Esse exemplo que o senhor vai mostrar para a gente tem, talvez, eu acredito, que o senhor comentava no bloco anterior, a influência da cultura greco-romana, né? Porque a gente já percebe nessa imagem
essa influência. E por que tem a ver com o pastor? A gente já está vendo aí na tela. Essa imagem é desse período que o senhor está falando, né? Exatamente. Essa é uma das tantas que nós poderíamos mostrar, não é? Sem dúvida, essa também muito significativa. O pastor, na linguagem grega, já remete ao idílico. A linguagem dos campos, do pastor que conduz ovelhas pelos prados. Certo. Na literatura grega, independente da fé cristã, isso já está presente, isso já está cantado nos hinos, já está poeticamente colocado nos versos. Não é? O hermetekrióforo, como se diz em grego, quer dizer, é justamente o pastor que ampara, não é, com solicitude a ovelha nos ombros. Mas a parte toda esta linguagem de uma tradição, de uma cultura grega, o cristianismo entra com o evangelho. No cerne da identidade cristã está o evangelho. Certo. E ali, João 10, ego sum pastor bonus, eu sou o bom pastor. Para o cristão perseguido ali nos primeiros séculos, antes da paz da igreja, que acontece em 313, antes do início do século IV. A partir de Constantino, depois com Exatamente. Teodósio. Ainda na fase da perseguição, para o cristão perseguido, ver o pastor nas imagens ainda de cultura greco-romana é um bom caminho para que ele possa começar a representar o seu Deus, Cristo. Bom pastor. Em alguns ambientes das catacumbas romanas, por exemplo, é difícil distinguir se ali era um pagão ou se era já um cristão. Em algumas tumbas é possível perceber nitidamente a diferença. Certo. Quando, junto com esse pastor, aparece uma pomba com o ramo no bico. Ali já é um pastor na perspectiva cristã. Entendi. É uma cópia do greco-romano, mas com a roupagem de João 10, eu sou o bom pastor, Cristo. E na figura do pastor está a síntese cristológica. Encarnação, o pastor que se abaixa para pegar a ovelha, o abaixar-se, não é? A kenosis, a encarnação, e no levantar-se com a ovelha nos ombros, a redenção. Ele que nos ombros colocou a cruz para redimir a todos. Carregou a cada um de nós na sua cruz para o perdão e a salvação. Nesse sentido, desculpa interromper o senhor, mas a própria imagem da cruz, ela é posterior a essa primeira representação artística do bom pastor? Mas já no pastor está, não explicitamente, mas implicitamente a ideia da cruz, certo, porque ele tem a ovelha nos ombros. Entendi. O ombro desse pastor, na linguagem cristã, é a cruz. É aí o lugar da cruz. Então, para a comunidade nascente, esta imagem do pastor, buscada ali da tradição greco-romana, insisto, agora recebe a roupagem do evangelho. Se nós pegarmos, por exemplo, na catacumba de São Calixto, em Roma, que é já uma catacumba feita cavar num terreno adquirido pela comunidade cristã. Portanto, não era um cemitério público, mas era um cemitério privado da comunidade cristã. Certo. Toda a simbologia nas catacumbas de São Calixto já são estritamente cristãs. Por comparação com outras catacumbas sobre as quais paira a dúvida, será que aqui era um símbolo pagão ou agora é um símbolo cristão? Como é? Essa distinção é mais difícil num cemitério público. No cemitério de São Calixto, não. Entendi. Porque é uma propriedade já da igreja, exclusivamente dela. Todos os símbolos que aparecem ali são explicitamente cristãos. Então, o bom pastor ali em São Calixto já nos faz ver este elo. Foi pescado naquela cultura e cristianizado. Interessante. E a primeiríssima cristologia em formas, seja na escultura ou seja no afresco das paredes, é o bom pastor. Que bonito. Bom, obviamente que está, como o senhor bem colocou, a ideia desse Jesus crucificado, redentor, presente já indiretamente no bom pastor,
Mas pedir para o nosso diretor Bruno, coloque outras imagens para a gente e pedir para o senhor comentar então na sequência, talvez na hora que entra a própria cruz, né? Porque tem toda uma lógica interessante, primeiro talvez escondendo um pouco e depois se orgulhando do símbolo da cruz. Por exemplo, esse símbolo, essa expressão artística que a gente vê agora, o que significa? Nós temos aí nessa imagem que vocês estão vendo um baixo relevo do início do século V. Certo. Quer dizer, na passagem do século IV para o século V, agora a cruz aparece explícita na arte cristã. Coisa que não acontecia lá naquele Bom Pastor que eu dizia. Certo. Concedida a paz, não para a igreja, com Constantino, e depois com o imperador Teodósio, em 380, o cristianismo feito religião oficial do Império, agora a cruz pode aparecer explicitamente nas imagens, como nós estamos vendo aí. Jesus, naquela primeira imagem, carregava a cruz, certo, e agora ele crucificado. Reparem num detalhe, a posição dele na cruz é uma posição ereta, é uma posição, nós dizemos, senhorial. Não é de quem é aniquilado pela cruz, mas de quem é senhor pela cruz. E aquela que o carrega, daqui a pouco, ele a carregará como troféu, porque vencedor da morte. Então houve, de maneira explícita, essa transição de, primeiro, uma cruz, a ideia de cruz, né? Primeiro, mais tímida, envergonhada e também perseguida, em tempos de perseguição. E só depois, com a liberdade, que vem esse orgulho mesmo do símbolo da cruz. Duas coisas antes da paz da igreja. Não podia mostrar a cruz explicitamente, por conta das perseguições. Certo. Cruz já era um distintivo cristão. E segundo, o aspecto da vergonha, um Deus que terminou na cruz, não é? Mas depois da paz da igreja, ela está explícita. A comunidade já sintetizou teoricamente esta cruz, que é escândalo para muitos, para nós, é a glória de Deus manifestada em Cristo Jesus, vencedor da morte. Tá certo, interessante. Pedi ao nosso diretor, Bruno, que coloque outras imagens para a gente comentar sobre outros períodos da arte. Bom, esse é um clássico de Caravaggio, né? Aquele momento que São Tomé duvida, exatamente, né, da fé. A gente está dizendo aí de uma das expressões mais belas da arte sacra. Podemos dizer assim, não é exagero, né? Não, não é exagero, não. Nós estamos aí no século XVII, não é? Demos, portanto, um grande salto aqui no nosso arco cronológico. De qualquer modo, preciso dizer que Caravaggio inova na arte a partir do momento em que ele começa a compor as cenas de suas pinturas com pessoas ao vivo. Ele coloca ali as pessoas e pinta aquilo que ele observa. Então, é forte o acento no realismo daquilo que Caravaggio produz. E, ao mesmo tempo, ele inova na composição, no jogo de luz e sombra, né? O famoso chiaro-oscuro. É o jogo de claro e escuro que cria, portanto, todo um ambiente envolvente nas suas composições. Essa figura, né, a incredulidade de Tomé, nós encontramos aí essa cena impressionante deste jogo de mãos, né? É fantástico. De tudo aí, eu chamaria atenção para este conjunto de mãos. O dedo de Tomé, de modo muito realístico, né, colocado no lado aberto de Cristo. E, ao mesmo tempo, quem conduz esta mão é a mão do próprio Cristo. Então, percebam como aí está muito presente a fé como dom, né? Existe um princípio teológico aí. A fé como dom, mas também como tarefa. Deus dá o dom de crer, mas a fé é também uma resposta do ser humano. Esta dupla dimensão está aí neste jogo de mãos, né? Sim, é o dedo de Tomé no lado aberto de Cristo. Este lado aberto é a síntese de todo o mistério pascal. Morte e ressurreição. É o crucificado ressuscitado, não é? O dedo de Tomé, a iniciativa da fé como resposta humana. Mas a mão de Cristo conduz para o seu próprio lado aberto. Portanto, a fé é antes dom. Ela só pode ser resposta porque ela é antes dom de Deus. Dom e tarefa.
Fantástico. Esse quadro de Caravaggio daria um verdadeiro retiro espiritual, né? Que maravilha. E eu queria chamar ainda uma atenção para um aspecto. Veja, do século XVI para frente, XVI, XVII, é o momento em que desponta de modo, né, muito claro, muito clara a ciência, não é? Perceba como ali existe uma atmosfera de experimento científico, quase como que um experimento. Não só na atenção de Tomé para o lado de Cristo, mas também naqueles todos que de longe se esforçam por observar. Porque ciência é observação, é experiência, é atividade empírica. É algo, né, experimental. A sensibilidade a sensibilidade científica não é incompatível com a fé e vice-versa. A fé não é incompatível com a ciência. Nós estamos falando da fé cristã que não é lendária, não é um mito, não é uma fantasia construída, mas é algo real, empiricamente palpável, né? Que lindo, que riqueza, né? Eu vou mostrar mais uma imagem, depois eu vou fazer uma pergunta para o senhor em relação ao artista propriamente dito. Bom, Caravaggio, a gente está falando de algo extremamente lindo, né? E ele é famosíssimo, morreu em 1710, se não me falha a memória. Exato. Mas, primeiro vamos analisar a imagem, depois quero fazer uma pergunta se tem pré-requisito para chegar nesse nível de beleza. Mas põe outra imagem para a gente, por favor, Bruno. É um outro aspecto da crucificação. Sim. Nós temos aí já o período, eu diria até, essa imagem precede ao que nós vimos de Caravaggio. Essa é mais antiga? No sentido de que é a arte do período moderno, da chamada devócio moderna. O artista, ele não apenas quer fazer perceber um princípio teológico, veja como nós comentávamos, né, em relação à arte antiga, os elementos bíblicos estão presentes, também logo os princípios teológicos dogmáticos vão se fazer presente na arte. Certo. Aqui na devócio moderna, além de ressaltar os princípios dogmáticos, a doutrina, a passagem bíblica, também está aí, com forte acento, uma emotividade na cena. A devócio moderna, ela nos coloca diretamente em contato com o mistério de Cristo, né? É a experiência de fé que se desencadeia aí no fim do século XV, início do XVI, e que influencia, inclusive, místicos como Inácio de Loyola, como Teresa d'Ávila, como João da Cruz. É essa experiência quase que pessoal do mistério, se colocar no mistério bíblico, no relato bíblico e trazer o relato bíblico para a vida pessoal, né? E tem tudo a ver com a Contra-Reforma, pelo período, pela resposta, né? Após a Reforma Protestante, né? Sem dúvida. Vejam o aspecto da carga emotiva de Maria e João aos pés da cruz, né? É verdade. Esse tipo de representação começa a ser utilizado aí pela Igreja no século XVI, porque a arte ela tem que comover. Inclusive, no Barroco, ela será chamada de teatro sacro, porque ela tem que comover, ela tem que impactar e tocar o sentimento do observador para convencê-lo pelo sentimento do dogma. Para a gente encerrar esse bloco, então, essa resposta é esse assunto que o senhor acabou de entrar nele. Como é que esse artista que alcança essa tamanha sensibilidade, beleza e riqueza de detalhes, inclusive com belíssimas inspirações teológicas, quais são os pré-requisitos? De que maneira ele chega nesse nível? Diácono Eric, veja, o artista que se dedica à produção artística sacra, desde os primórdios da igreja, é alguém da igreja. Requisito número 1. Não é alguém de fora dela. É verdade que a partir do Renascimento isso vai começar a se distanciar. O artista vai se distanciar da comunidade de fé. Mas, desde os primórdios, o artista é um membro da comunidade. Certo. E aquilo que ele faz a serviço da comunidade, da liturgia, do culto, daquilo que se celebra. Tanto é verdade que o artista lá nos primórdios não assina a sua obra de arte. Não existe nada de pessoal.
Ele está colocando a serviço da comunidade um dom que ele possui, não é? Para o louvor e glória de Deus. Então, antes de tudo, o artista, repito, é alguém da comunidade. Outro aspecto, sendo alguém da comunidade, é preciso que ele seja exímio conhecedor das Sagradas Escrituras e também da doutrina. E não só conhecedor, porque não basta conhecer intelectualmente. Ele precisa ser alguém que se exercita na espiritualidade cristã. Então, os ministros da igreja, sobretudo os bispos, aos quais cabe zelar pela produção artística na igreja, vão acompanhar de perto os artistas e zelar pelo amadurecimento de fé desses homens, não? Então, nesse sentido, a arte, ela está profundamente enraizada no ser mesmo da igreja. Agora, como eu dizia, depois do século XVI, com todo um processo que tende a se acelerar de secularização, e, sobretudo, depois da Revolução Francesa, mais ainda, o divórcio entre a fé e o contexto cultural, a vida social e tudo mais, a tendência a tornar a fé algo subjetivo. Com toda essa secularização, existe um distanciamento do artista em relação à igreja. Muitos vão continuar produzindo obras cuja temática é religiosa, mas não vão produzi-las para o uso da comunidade, para a catequese, para a liturgia, para o fomento da espiritualidade. Vão produzi-las por continuidade de uma tradição artística, não é? Mais distantes já da igreja. Para terminar, seria interessante até dizer como após o Vaticano II, a igreja constatando isso, não é? Na linguagem do grande Paulo VI, né? Falando aos artistas na Capela Sistina, 1964, ele vai dizer com muita eloquência de retórica, Paulo VI era... O senhor usou agora há pouco a expressão divórcio, se não me engano, nessa ocasião ele usou também a palavra divórcio, Exato. Se não me falha a memória, Exato. Ressaltando esse divórcio da arte com a fé cristã e quase que começando de novo essa história, né? Podemos dizer isso? Exatamente. Pós-Vaticano II, a igreja valorizando sempre de novo a importância da arte na catequese, sobretudo na liturgia, pelos lábios de Paulo VI, vai dizer: nós, igreja, nos distanciamos de vós, artistas. E vice-versa. Vós, artistas, vos distanciastes de nós. Houve um distanciamento recíproco, não é? Para prejuízo de todos. Para prejuízo do artista, que caiu de cabeça no subjetivismo, nas formas que nada mais transmitem, e prejuízo também para a igreja, que esvaziou a riqueza da sua tradição, do seu conteúdo de fé, das formas plásticas, não só visíveis, mas também da música, da poesia, não é? Das outras tantas formas de expressão artística. Para dizer como nos nossos dias, de algum modo, esse distanciamento ainda é percebido, não é? Infelizmente, mas não foi sempre assim na história. A igreja, ao longo da história, foi a que mais incentivou a produção artística. Mas eu queria mostrar para os nossos amigos telespectadores uma matéria que foi gravada recentemente, pois aqui na Arquidiocese de Campinas, na Catedral Metropolitana de Campinas, tem um belíssimo órgão de tubos que estava desativado já há algum tempo e que no projeto de restauração de toda a catedral também, né, foi dedicado esforço, trabalho e você pode imaginar que isso não é fácil e também não é barato, mas foi possível então restaurar um belíssimo órgão de tubo e já está, graças a Deus, de novo ativo, está sendo usado já em diversas celebrações e missas e teve um dia específico para isso, para essa reinauguração, na qual o Monsenhor Rafael conduziu todas essas festividades e a gente assiste um pouquinho do resumo disso para a gente entender como é que foi. Dá uma olhada. A Catedral Metropolitana de Campinas reinaugurou o órgão de tubos Cavaillé-Coll, instrumento com 135 anos de história, que foi inaugurado junto à própria igreja no ano de 1883. Este é um órgão de confecção francesa, né? Cavaillé-Coll. O nome se deve justamente ao mestre organeiro que construiu esse instrumento, Aristide Cavaillé-Coll,
na segunda metade do século XIX. Fala-se que, inclusive, Aristide Cavaillé-Coll seria o maior organeiro do século XIX. Ele construiu este órgão que está aqui instalado na Catedral Metropolitana de Campinas desde 1883, portanto, há 135 anos atrás. O restauro do Cavaillé-Coll teve início no dia 7 de fevereiro deste ano, com um concerto total dos 702 tubos que compõem o órgão. Foram 30 anos de silêncio, 30 anos de ausência do órgão Cavaillé-Coll, este importante instrumento responsável por esta linda acústica. O instrumento que nós temos aqui, ele agora restaurado, representa um resgate histórico de todo esse universo cultural, musical de Campinas. Importante esse instrumento também, e não menos importante, para o enriquecimento da liturgia. A Igreja sempre orientou, ao longo de sua história, e também no Concílio Vaticano II, pela Constituição Apostólica Sacrosanctum Concilium, que fala justamente da reforma litúrgica, que o melhor para a liturgia, em matéria de instrumento musical, é o órgão, e especialmente o órgão de tubos. E para reinaugurar este órgão tão importante, a Catedral de Campinas contou com uma presença ilustre, o primeiro organista da Basílica de São Pedro no Vaticano, que falou da importância e do sentimento de estar nesta reinauguração. É a segunda vez que venho ao Brasil, venho aqui a Campinas. É a segunda vez que venho ao Brasil, que venho aqui a Campinas e sempre me sinto muito acolhido por vocês brasileiros e pela igreja daqui. No ponto de vista artístico, evidentemente é importante, pois estamos diante de um instrumento e de seu construtor, Cavaillé-Coll, que mudou o curso da história, porque graças às suas inovações técnicas, foi possível passarmos do classicismo de Mozart, por assim dizer, ao romantismo, e depois, junto com os organistas, que também eram compositores, ao impressionismo e à música moderna. Que eram também compositores, ao impressionismo e à música moderna. Olha só que lindo, né? Chega a emocionar uma matéria como essa, porque a gente está vendo diante dos nossos olhos, não só aqui na Arquidiocese de Campinas, mas em diversas arquidioceses espalhadas por todo o mundo, por toda a igreja, um resgate dessa beleza, seja ela na música, seja ela na arte plástica, na arquitetura, etc. Em resposta também ao que conversamos no bloco anterior, a esse apelo do Papa Paulo VI e tudo aquilo que o Concílio Vaticano II pediu de resgate. Apesar de, em muitas ocasiões e muitos anos depois do concílio, inclusive, a gente vê o contrário disso, né? Praticamente uma crise. Mas o senhor concorda que depois de um tempo, talvez, difícil, a gente está vivendo mesmo esse resgate? O senhor está no centro dessa discussão aqui na Arquidiocese e tem feito um trabalho tão bonito. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que apesar de um tempo, de um contexto de crise, podemos dizer, até crise antropológica, não? De conceito do ser humano e de embasamento teórico, não, para o ser humano, apesar de tudo isso, nós estamos vivendo um resgate, sim, no âmbito cultural. Mais do que nunca se fala, por exemplo, na valorização dos nossos arquivos, da nossa documentação, das nossas bibliotecas, do patrimônio, dos livros da igreja, dos museus de arte sacra. A revalorização não só no aspecto de conservar coisas passadas que ficaram relegadas ao passado, mas de coisas que são necessárias para um resgate de identidade da igreja nos dias de hoje e que, portanto, estão mais vivas do que nunca. Documentos antigos não são documentos velhos, descartáveis. Conservar uma peça num museu não é colecionar antiguidades bizarras, mas é colecionar aquilo que fala da tradição da igreja, que está viva mais do que nunca. Então, um instrumento como esse na matéria que nós vimos, estava há 30 anos calado no coro daquela igreja. 135 anos instalado ali, pelo menos 30 anos sem tocar, quer dizer, lamentavelmente. Então, agora restaurado, ele não foi restaurado apenas para um deleite momentâneo, para os dias da reinauguração,
mas foi restaurado para o uso litúrgico. E está sendo usado constantemente. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, a missa é com o coro da arquidiocese e o órgão.